Vem comigo. Duas palavrinhas sobre junta do cabeçote. Junta do cabeçote é uma peça mega importante, né? E tem vários tipos de junta de cabeçote. Quando eu falo em motor aqui, geralmente eu sempre faço um retorno na história, porque eu gosto de contar a evolução das ideias, a evolução das peças, a evolução dos motores, né? Então, se você não me conhece, você vai falar assim, pô, esse cara vai falar de motor antigo, não me interessa nem um pouco. É que não tem futuro sem o passado, senão você vai continuar fazendo os mesmos erros, não tem evolução. Você tem que saber o que aconteceu, como é que resolveram determinados problemas. A potência dos motores não para de crescer, né? A relação capacidade cúbica e potência só está aumentando. Então vamos voltar no passado e vamos pegar o pai do motor moderno, que eu vou sempre fazer a mesma referência, é o de Dion Bouton. Então o de Dion Bouton em 1900 tem motor monocilindro, 1000 centímetros cúbicos de cilindrada e tem aproximadamente, depende da versão, mas no máximo vai ter em torno de 9 cavalos. 9 cavalos para 1000 centímetros cúbicos. Qual que é um detalhe muito interessante desse motor? Ele não tem junta do cabeçote. Cilindro e cabeçote de uma peça só. Detalhe super importante, todo motor na aviação ciclo Otto 4 tempos é do mesmo jeito, da mesma construção. Cilindro e cabeçote da mesma peça. É uma unidade só. Por que fizeram isso? Porque a troca de calor entre cabeçote, que é o ponto mais quente, e o cilindro se faz de uma maneira a melhor que tem. É uma única peça. Outro detalhe, eu nunca vou correr o risco, mesmo em uma condição de superaquecimento, ter a junta do cabeçote que vai servir como um fusível, né? E se for um motor arrefecido a água, vai entrar água no cilindro, quer dizer, vai piorar ainda mais a condição, né? E mesmo que ele for... tô com uma tosse aqui. E mesmo que ele for arrefecido a ar, o fato de ter uma junta do cabeçote só vai piorar a situação num caso que tenha um problema sério, né? O motor não tem que esquentar, mas se acontecer alguma coisa, então por isso que na aviação, em motores ciclo Otto, né? Não vamos falar de uma turbina, que aí já é outro assunto. Mas no caso de um protocolo na aviação, requer o motorista ou a marca que vai desenvolver o motor vai fazer cabeçote e cilindro de uma só peça. No automóvel, uma marca muito famosa que fez sempre os motores cabeçote e cilindro de uma só peça é Bugatti, tá? O único motor Bugatti que tem junta do cabeçote, eu digo antigo, tá? Não digo o contemporâneo agora. Mas o antigo é um motor que foi desenvolvido em 1943, mas que na verdade nunca saiu em produção. Mas isso é uma outra história. Então sem ter junta do cabeçote seria o ideal. Por que não se faz motor hoje em dia sem junta do cabeçote? Porque custa muito mais caro, muito mais complexo, a fundição é muito mais complexa, para retificar o cilindro é muito mais complexo, porque você tem que retificar até encostar na câmara de combustão. Depois, na hora de brunir, também vai ser muito mais complicado, sem contar a dificuldade que vai ser de retificar a sede de válvula e retificar, usinar a guia de válvula. A guia de válvula ainda é um pouco mais fácil, que você pode vir
pelo lado externo, mas a sede de válvula não. Tá? Então você pega de novo, vou pegar o exemplo, o motor Bugatti são 3 válvulas por cilindro, tá pessoal? Em 1910 já tinha motor Bugatti com 3 válvulas, 2 de admissão e uma de escape, e colocada em ângulos diferentes. Então era muito difícil de usinar e precisava de um equipamento bem específico que foi desenvolvido pelo próprio Ettore Bugatti, mas isso é só para dar um exemplo. Então isso seria o ideal. Qual que é uma outra junta do cabeçote que é muito conhecida? O pessoal que de arrancada de corrida de dragster nos Estados Unidos usa muito, e é uma das juntas, talvez é a junta mais antiga que existe para um motor de combustão interna, que é a junta de cobre. Você vai ter, aí você pode ter a possibilidade de ter várias espessuras diferentes, né? O cobre é um ótimo condutor de calor, então funciona muito bem. Ele envelhece mal, o cobre envelhece mal e tem uma tendência, às vezes, a dar vazamento. Então, como que você usina o cabeçote, como que o acabamento da tua junta é muito importante. Qual que é um outro tipo de junta que a gente vai ter? Que talvez é a mais universal a partir dos anos 20 até hoje, assim, que é a composite, né? Tem uma fibra e tem um círculo, né? Uma moldura de metal, uma chapa de metal que fica em volta do cilindro, né? Então essa é a mais típica. Ela é boa? Ela é muito boa. Essa junta pode durar muito tempo, consegue trabalhar até com uma certa pressão. Se você coloca um turbo, usa pouquinha pressão, realmente pouca pressão, 0,3, por exemplo, de pressão absoluta, ela pode funcionar muito bem, mas não é a ideal para um motor com compressor ou com turbo. Mas ela funciona muito bem. Depois a gente vai ter a junta de aço. E até de várias camadas de aço, né? MLS, né? Multilayer Steel. Nossa, minha garganta tá ruim. Essa também é muito legal. Ótima condução de calor. Você não pode ter muita deformação do bloco e do cabeçote. O motor a diesel usa muito, né, esse tipo de junta. É uma junta durável, só que já tem que ter certos... ela vai ser mais sensível na hora da montagem. Você vai ter que tomar mais cuidado. E geralmente ela tem uma camada de Viton, né? Geralmente ela é preta, assim, uma camada preta. O Viton ele vai corrigir toda a imperfeição que tem na superfície. E depois tem outras juntas que são muito interessantes, que é os famosos O-ring, né? Eu sei que o pessoal da arrancada usa muito, faz uns O-rings de latão, né? De bronze, né? Mas eu ainda vou falar no final do vídeo, vou falar o suprassumo da junta de cabeçote. Eu tenho uma aqui, que é usada em motores assim o top, o máximo em matéria de junta de cabeçote, mas isso eu vou falar no final. E aproveita, se inscreve aí no canal que você vai aprender alguma coisa hoje. Pessoal, tem erro, o pessoal faz muito erro de junta. Eu me lembro que meu amigo Ricardo, há pouco tempo atrás, ele me perguntou qual que é a melhor junta de cabeçote. Não tem o melhor modelo, mas tem as melhores opções. E não é porque tem uma junta de cabeçote que funciona muito bem em competição que ela vai ser boa para um carro de rua, tá? Pensa que um carro de rua você não quer ter problema e não vai querer parar constantemente para fazer manutenção. Um carro de corrida constantemente ele é verificado, né? Então pega uma prova longa, um motor que foi desenvolvido, que foi preparado para uma prova de 24 horas, ele vai funcionar quanto? Talvez no máximo 40 horas entre testes,
as tomadas de tempo e a corrida em si. Mas depois ele vai ser aberto, ninguém vai fazer uma corrida de 24 horas e depois vai abrir. Não vai abrir e vai fazer uma outra corrida, mesmo que seja uma corrida de 2 horas, você vai abrir. Então ele tem que funcionar bem por um curto período de tempo. Carro de rua não. Tem que trabalhar durante anos, né? E você não quer ter problema. Então tem que ter a boa escolha. Qual que é o erro que você não tem que fazer? Pouco importa a junta do cabeçote que você vai escolher, o que o teu preparador recomendou, o que a fábrica recomenda. Tenta ler o que precisa para instalar essa junta do cabeçote da melhor forma possível. Tem um detalhe super importante que o pessoal não faz, não toma a devida atenção. Em parte porque na maioria dos manuais não vai ter essa informação. Mas você precisa saber qual que é o valor de rugosidade da superfície do bloco e do cabeçote. Não pode ser muito áspero, mas também não pode ser liso demais. Já ouvi falar que tem gente que gosta de retificar realmente com pedra a parte de cima do bloco, tá? Ou o cabeçote deixar mega liso, assim. Não, toma cuidado com isso. Tem que ter uma rugosidade. Por que serve essa rugosidade? Justamente para que a junta fique bem aderida na superfície. Então isso é super, super importante. Você não sabe esse valor? Não tem problema. Telefona para o fabricante da junta e você exige um documento. Ele tem que te dar isso, ele vai te dar isso. E aí você transfere essa informação e você discute com o cara da retífica. Por isso que você não pode deixar na mão da pessoa da retífica, porque talvez ele não saiba qual que é a junta que você vai usar. É muita responsabilidade na mão dos caras da retífica, entendeu? Você tem que aprender a trabalhar junto, os dois juntos, discutir junto. Outro detalhe super importante é a altura da camisa. Às vezes você tem uma camisa, eu vou só desenhar só um lado aqui. Digamos que ela é assim. Tá? É assim, né, pessoal? Eu cortei ela. E aqui a superfície superior do bloco. E a camisa, ela ultrapassa a superfície superior do bloco. Principalmente se meu bloco for de alumínio e minha camisa de ferro fundido. O alumínio vai dilatar muito mais que o ferro fundido. Então quer dizer que a frio eu vou ter essa distância. Então assim, eu vou vir aqui com uma lente de aumento e a gente vai ter isso, né? E meu bloco, digamos que está aqui, olha. Então tem uma distância grande. Quando o meu motor atingir a temperatura realmente de trabalho, que ele está sob carga, talvez essa distância passou para cá. Ó. Então, isso quer dizer que esta distância a distância que a minha camisa do cilindro ultrapassa a parte superior do bloco é determinada em função do tipo de junta que eu vou utilizar. Entendeu? Então, geralmente, quando tem muita, digamos, em torno de 7 centésimos, é uma medida totalmente válida. Por que isso? Porque se eu desenhar de perfil a minha junta é assim, olha. Eu tenho a parte de metal aqui, que vem aqui, e a fibra ela vai entrar aqui assim e vai fazer isso. Né? Então, quando eu apertar o cabeçote, essa parte aqui realmente vai ficar realmente esmagada e essa parte de fibra, ela tem uma grande flexibilidade para compensar essa variação de altura aqui. Isso é super importante. Agora, digamos que você tenha 7 centésimos que passa.
para uma junta de fibra. Você preparou esse motor e falou assim, agora eu vou colocar um turbocompressor e eu vou colocar, vamos colocar uma pressão bem legal aqui. 2,5 bar de pressão no meu turbocompressor de pressão absoluta. Eu vou usar uma junta de aço. Talvez 7 centésimos é demais. Então, assim, o que vai acontecer? O aço vai comprimir tão pouco aqui que não vai compensar essa altura aqui, você vai ter vazamento de água. É um dos problemas que o pessoal tem. Eu já tive um grande problema uma vez, que eu fiz um motor de Ferrari e a junta que eu comprei de um fabricante famoso não tinha mais a junta original, porque era um carro dos anos 60. E a junta que eu recebi era muito dura. Eu guardei a altura do cilindro com os dados originais, mas eu recebi muito tempo depois a junta, e quando eu apertei o cabeçote, a galeria de água não estava totalmente hermética, totalmente fechada. Como é que eu sabia isso? Eu nem liguei o motor. Eu simplesmente, uma vez que o motor está montado, que o cabeçote estava montado, eu estava desconfiado desse problema, ainda mais porque eu tenho um colega que me avisou, toma cuidado com essa junta. E aí eu eu tampei a minha saída da bomba d'água, todos os selos estavam montados, o cabeçote estava montado, e eu fiz uma depressão do outro lado, na saída do cabeçote, com um vacômetro, com um compressor, né, que faz uma depressão, e aí eu vi que não guardava a depressão. Eu desligava o compressor na hora, a pressão ficava equivalente à pressão atmosférica. Eu vi que não estava adiantando nada essa junta. Eu tive que desmontar o motor e eu utilizei, depois eu mandei fazer uma outra junta nos Estados Unidos, aí que resolveu o problema. Mas isso tem que tomar realmente muito cuidado. Então, toma cuidado quando você tem um motor que tem camisa, que tem que ultrapassar a altura do bloco, realmente respeitar isso, fazer da melhor forma possível. Você tem que medir cilindro por cilindro, de preferência medir a altura antes de montar o cilindro, e uma vez que está montado você confere, às vezes ainda tem que reusinar. E acima de tudo, a rugosidade da superfície. Isso é super importante. Muito importante também o tipo, às vezes tem junta que tem que usar uma cola especial. Essa cola tem que ser compatível com o tipo de junta. Não vai inventar de colocar uma cola que você achou legal. Entra sempre em contato, aprende a entrar em contato com o fabricante da peça e o pessoal da retífica, se não é você mesmo que retifica o teu motor. E agora eu vou falar para você o suprassumo o top da junta do cabeçote. Então eu tenho a superfície aqui do bloco e eu tenho a superfície do cabeçote. E aqui eu tenho minha junta, né? Entre os dois eu tenho minha junta. É uma condição muito difícil fazer a junta do cabeçote. Eu tenho que aguentar, às vezes, baixa temperatura, por exemplo, aqui na Bélgica, no inverno, menos 15. Então quer dizer que toda a junta está a menos 15. O carro dormiu lá fora à noite. Chego de manhã, ligo o carro, mas a temperatura na minha câmara de combustão já sobe, né? Mas aqui fora está menos 15, então tem uma variação enorme de temperatura, até o motor esquentar. Então é uma condição muito difícil. A gente vai ter o contrário também. Eu vou andar num local muito quente, como por exemplo o norte do Brasil, 40 graus. Meu motor também está muito quente, então eu vou trabalhar numa temperatura alta. É uma condição difícil, é uma condição de pressão aqui dentro. É uma condição que a cada ciclo do motor, o meu cabeçote se distancia
do bloco. Apesar que ele está parafusado, né? Tem o meu parafuso aqui. Eu apertei com, sei lá, 120 newtons, mas apesar disso tem essa distância aqui varia, tá, pessoal? E a junta ela tem que compensar constantemente essa variação de altura. O combustível ele tem uma ação nefasta, né, na junta, né? Ele pode ser muito agressivo, ele vai ter uma reação de oxidação aqui dentro, então ele tem que resistir com o tempo, ele tem que ser compatível com o óleo, ele tem que ser compatível com água, porque vai passar água através do bloco para o cabeçote e vice-versa, óleo. Então, são muitas e muitas condições difíceis. Aí eu tenho aqui uma junta, que isso aqui é o top. E é um produto feito aqui na Bélgica. Isso aqui é um O-ring, mas não é um O-ring como você está pensando que é. Eu até vou desenhar ele maior aqui, porque é um negócio muito, muito legal. Isso aqui, eu sempre estou falando de motor antigo, né? Mas isso aqui, não tem nenhum carro de rua que use isso aqui, tá? Isso aqui realmente está em Fórmula 1, MotoGP, isso aqui é o top do top. É um O-ring de aço e conel. Bastante, tem uma espessura muito fina, ele é oco por dentro, tá? Então, esse aqui eu vou mostrar para vocês de perto, ele está achatado porque eu já usei esse aqui. Dá para ver que está achatado. E aí isso aqui só faz sob encomenda, então isso aqui é um O-ring que eu encomendei há uns anos atrás. Então tem que dar o diâmetro, né? Ele tem que ser montado de uma certa maneira, não dá para colocar em qualquer motor. Então ele é oco. E aqui dentro tem um gás. Então era um tubo, né? Era um tubo, colocou a forma, vai numa câmera, coloca gás dentro dessa câmera e dentro dessa câmera vai se unir as duas e é soldado. Isso é soldado manualmente. Aí quando eu monto esse O-ring, ele tem a gente tem que fazer de uma certa maneira, tem que calcular tudo isso. E ele vai ficar assim, olha. Ele tem que se achatar. E essa altura final, assim, antes ele estava aqui, né? O diâmetro. Agora, uma vez montado, tem essa medida aqui. E ele tem que estar nessa medida aqui. E o que é legal é que quando ele está no motor, ele vai se esquentar, esse gás vai esquentar e esse gás vai exercer uma força, né? O modelo mais simples desse sistema aqui, o mais simples, aguenta 15 mil bar de pressão. 15 mil, hein? Não é 150, não é 100 e não é 1.500. 15 mil. Então é um sistema realmente muito legal. Qual que é a outra grande vantagem? É fácil de desmontar.
Fácil. Agora eu tenho que fazer um furo dentro, e aí eu fiz uma ferramenta com uma pontinha e tiro ele para fora. Então vai dar para ver aqui, ó. Tá vendo? Esse é o furo que eu fiz. E dá para ver que ele a parede é bem fina mesmo. Agora eu não lembro mais o nome em português. Em francês é matage. Ele não vai... a grande vantagem é que ele não vai deformar nem o bloco, nem o cabeçote. O pessoal de arrancada, às vezes, eu acho que sofre muito, né, quando faz um anel, um arringue maciço, porque tem uma hora vai ter uma deformação da matéria, do cabeçote e do bloco. Às vezes do bloco talvez um pouco menos se for um bloco de ferro fundido, mas o cabeçote vai ter uma deformação. Com isso aqui você não tem isso. Tá? Ele está sempre exercendo a mesma pressão e ele tem uma boa superfície de apoio, realmente funciona muito bem. E como é que a gente determina como é que ele vai se posicionar? O jeito mais comum que eu utilizo é o seguinte. De novo, tem o perfil do meu cilindro. Geralmente eu faço um apoio aqui do cilindro na parte superior, né? Por isso que eu estou na parte externa, né? E aqui vem o meu bloco, né? Digamos que eu tenho um bloco de alumínio. Então aqui está aqui, bem contra, e está assim. Aí para garantir o alojamento perfeito desse tipo de O-ring, eu vou usinar o meu cilindro. E não é uma adaptação, né? Eu vou fazer um cilindro especialmente para o O-ring, né? E ele vai ficar assim, olha. E ele fica dentro da câmara de combustão. Como fica uma junta de cabeçote clássico. E o meu O-ring vai vir aqui, ó. E depois o meu cabeçote vem aqui. Agora, aqui é outro problema. Não estou discutindo disso hoje. Estou discutindo isso aqui. Como que eu vou vedar o meu cilindro. Isso que é o importante. Aqui dá para colocar o ring de borracha, dá para colocar uma junta muito flexível, uma junta de fibra. O que eu tenho que garantir é que meu cabeçote vai se apoiar realmente contra a camisa. E essa distância aqui vai dar a altura perfeita no meu O-ring. A grande vantagem disso vai funcionar igualzinho como junta do cabeçote, como se eu tivesse uma junta do cabeçote aqui. E aqui eu recebo calor, né? O meu O-ring vai receber calor da câmara de combustão. Recebendo calor, os gases aqui vão se dilatar e vai ficar vedado, fica super bem. Faz um conjunto bem legal, funciona bem isso aqui. Mais pra frente eu vou falar mais sobre junta do cabeçote e os detalhes que a gente tem que tomar muito cuidado. Falou, moçadinha, se inscreve aí no canal. Abraço, falou!